Torcedor vascaíno, falta pouco para o Vasco da Gama saber o que será do seu 2024. Amanhã, às 9h30 da noite, teremos a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco entrará em campo contra o Red Bull Bragantino em São Januário, dependendo apenas dele. Uma vitória livra o Gigante da Colina de mais um rebaixamento. Mas além de Vasco e Red Bull Bragantino, também teremos Bahia e Atlético Mineiro se enfrentando na Arena Fonte Nova, Santos e Fortaleza se enfrentando na Vila Belmiro. Jogos que também decidirão essa reta final de campeonato. Mas olha, vascaíno, se o clima hoje no Vasco não é tão ruim, o clima tanto no Santos quanto no Bahia é péssimo, vascaíno. Nessa manhã de terça-feira, o CT do Bahia acordou com pichações nos muros e também ameaças aos atletas do clube. A gente vai falar, é claro, sobre tudo isso aqui neste Fala Gigante, falar também sobre grandes problemas que vêm acontecendo internamente no Santos. O Marcos Leonardo, que é o artilheiro do Clube Paulista nesse Campeonato Brasileiro, vive um momento de briga com a atual comissão técnica. Jean Lucas também, que é outro grande destaque do Clube Paulista, vem vivendo momentos de briga. E tá uma confusão generalizada no clube e a gente também vai fazer questão de falar sobre isso. Ou seja, dos dois adversários diretos que o Vasco tem na luta pela permanência, os dois estão com sérios problemas nessa reta final. Além disso, falar também sobre 2024, pois amanhã o Vasco decidirá o que será do seu 2024. Série A, Série B, grande planejamento, reformulação total. Porém, mesmo diante de não haver ainda uma convicção do que irá acontecer, o Vasco já vem internamente nos bastidores movimentando o mercado. E dentre os nomes que o Vasco sondou já para a próxima temporada está a Ferreirinha, o Ferreira, camisa 10 atual do Grêmio. A gente vai falar sobre tudo isso, um Fala Gigante muito movimentado, muito agitado, que é claro, você, torcedor vascaíno, não poderá perder. Mas olha, Vascão, é o seguinte: antes de você, é claro, assistir ao nosso vídeo, antes de a gente trazer todas as informações do nosso Gigante da Colina a vocês, faço questão de dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte: você que está aí e ainda não é um inscrito, poxa, vem agora aqui embaixo e já se inscreva aqui no nosso canal. Muitas pessoas assistem aí ao nosso conteúdo e muitas ainda não se inscreveram. Acredito eu que pensam não ter necessidade, até porque temos um número já expressivo de inscritos. Mas olha, vascaíno, a sua inscrição é de suma importância, de verdade mesmo. Se você nos acompanha, se você nos assiste diariamente e ainda não é um inscrito, se inscreva. É rápido, é fácil e ajuda muito o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vem aqui embaixo, aperte nessa palavrinha inscrever-se. Além disso, deixa aí também o seu like, seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação aqui do nosso conteúdo. E além disso, ative o seu sininho de notificação para que você que está do outro lado não perca nada se tratando de Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco, torcedor, pois olha que terça-feira maluca, que terça-feira louca no nosso Gigante da Colina, uma terça-feira muito movimentada, inclusive, desde as suas primeiras horas. Quero começar aqui, primeiramente, falando sobre esse clima tenso nos adversários do Vasco, diretamente na luta pela permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A gente vem informando a vocês que amanhã será, de fato, uma grande decisão para o Vasco da Gama. O Vasco amanhã enfrentará a equipe do Red Bull Bragantino dentro de um São Januário com ingressos cotados, enquanto o Santos enfrentará um Fortaleza que já não luta mais por nada neste Campeonato Brasileiro, e o Bahia enfrentará o Atlético Mineiro dentro da Arena Fonte Nova. Chega um pouco aqui ao lado para vocês darem uma olhada na tabela e entenderem como está de fato esse atual momento do Brasileirão. Vasco está na 16ª colocação com 42, Santos na 15ª com 43 e Bahia na 17ª com 41. O Bahia sendo derrotado, Vasco e Santos não precisam vencer o seu jogo. Caso o Bahia seja derrotado, as duas equipes estarão matematicamente salvos e permanecerão na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Caso o Bahia empate, o Vasco precisará apenas empatar para se livrar e o Santos, mesmo diante de uma derrota com o empate do Bahia, se salva. Caso, porém, o Bahia vença, Santos e Vasco precisarão vencer os seus jogos para se salvarem. Diante de tudo isso,
Bahia automaticamente é a equipe que vive a pior situação, pois precisa de uma vitória contra o Atlético Mineiro, que é o líder do retorno do Campeonato Brasileiro. E o Santos vive a melhor situação, pois nesse momento o Clube Paulista, com apenas uma vitória, se salva do campeonato, aliás, se salva, né, de um rebaixamento neste Campeonato Brasileiro. Mas olha, torcedor, mesmo diante desse clima de tranquilidade, entre aspas, no Santos, olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, o clima internamente é muito ruim. Foi muito estranho o resultado deste último domingo da partida entre Santos e Atlético Paranaense, uma derrota do Santos pelo placar de 3-0 para um clube que hoje é o Atlético, que não disputa mais absolutamente nada no Campeonato Brasileiro. E essa derrota não se deu à toa. Qual a informação que temos a trazer aqui a vocês para trazer o que está acontecendo tanto no Santos quanto no Bahia neste momento? Informações é que tanto o Marcos Leonardo, que é o artilheiro do Santos nesse Campeonato Brasileiro, quanto o Jean Lucas, que é um dos grandes destaques, inclusive, do Santos, nessa reta final, chegaram esquisitos antes de viajar para o Paraná. Qual foi a informação? O Santos, a comissão técnica, decidiu que no horário do almoço aos atletas do elenco santista, eles seriam liberados para almoçar fora do CT Rei Pelé. Ou seja, o Santos se concentrou no sábado para viajar para o Paraná, porém antes da viagem, no horário do almoço, o técnico, junto com a comissão técnica do Santos, liberou os atletas para almoçarem fora da concentração, fora do CT, e ter um último momento assim de, entre aspas, liberdade. Porém, o artilheiro Marcos Leonardo e o Jean Lucas, que são os dois principais destaques desse Santos na reta final do Brasileiro, chegaram esquisitos. Pessoas, segundo fontes, dizem que eles agiam, né? A gente não tem essa confirmação, não podemos constatar isso, mas agiam como se estivessem bêbados. E o clima ficou muito ruim na concentração, principalmente pela postura do Marcos Leonardo. O Jean Lucas chegou dessa maneira muito estranho e, segundo fontes, ele pediu desculpa logo no momento que chegou na concentração ao técnico Marcelo Fernandes. Porém, a postura do Marcos Leonardo foi completamente diferente. O Marcos Leonardo, segundo fontes, teria gritado com os jogadores do Santos e reclamado de estar no banco de reservas. Marcos Leonardo, que é esse grande jogador, o grande artilheiro do Santos, nas últimas rodadas, vem sendo banco de reservas no Clube Paulista. Ele não vem gostando disso. E pelo fato de estar um pouco alterado neste último sábado após voltar do almoço, chegou gritando no CT Rei Pelé com o técnico do Santos. E exatamente isso, segundo informações devido a essa postura, não foi visto de uma forma legal pela comissão técnica do Clube Paulista, é claro. Automaticamente foi se conversado sobre até mesmo a possibilidade do Marcos Leonardo nem sequer viajar para o Paraná. O certo é, contudo, ficou um clima muito ruim. Hoje o clima no vestiário é ruim. Segundo informações, há uma crise interna no Santos nesse momento. O vestiário do Santos está assim abalado por esses atos de disciplina, tanto do Marcos Leonardo quanto do Jean Lucas, e a situação é muito ruim. Marcos Leonardo foi multado, segundo informações aí da imprensa paulista. O Marcos Leonardo foi multado por chegar atrasado na concentração, nesse último sábado, e principalmente por ter chegado alterado antes da viagem, e tá um clima péssimo no Clube Paulista nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E também está um clima péssimo lá no lado do Bahia, pois o Bahia vem de 2 derrotas frustrantes, né? Uma derrota para São Paulo e uma derrota para o América Mineiro, uma equipe que tinha 4 vitórias apenas no Campeonato Brasileiro e conseguiu conquistar uma vitória sobre o Bahia nesse último domingo. Rogério Ceni, logo após a partida, deixou bem claro na entrevista coletiva qual é o clima nesse momento por lá. Rogério Ceni disse que se sente envergonhado do trabalho que ele vem fazendo nesse momento à frente do clube baiano. Ou seja, o clima de fato não é bom. E ficou ainda pior. Porque o que acontece, torcedor? O Atlético Mineiro vai com tudo para cima do Bahia. O Atlético tem chances ainda, mesmo que muito distante, de conquistar o título brasileiro. E uma goleada apenas pelo placar de 7-0 poderá dar esse título ao Galo. Então o Galo vai partir para cima do Bahia. Porém, além disso, a diretoria do Atlético Mineiro prometeu um bicho, um incentivo financeiro muito grande caso o Atlético Mineiro vença a equipe do Bahia. Pois uma vitória do Galo sobre o Bahia colocará o Atlético na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. O segundo colocado do Brasileirão coloca dentro do bolso 45 milhões de reais. Então, ou seja, foi feito um acordo, né, entre diretoria do Atlético e jogadores. E caso o Atlético Mineiro vença o Bahia,
e fique na segunda colocação e coloque nos cofres do Galo 45 milhões de reais, o bicho vai ser muito maior do que caso o Atlético não fique na segunda colocação. Então o Atlético vai partir para cima do Bahia e automaticamente o clima no Bahia é de preocupação por esse atual momento. E exatamente por esse motivo, nessa manhã de terça-feira, o CT do Bahia acordou pichado. Tá aparecendo aí nas imagens a vocês o que aconteceu nessa parte da manhã lá no CT do Bahia. Um clima muito tenso, o muro do CT foi pichado com algumas frases de protestos e, além disso, alguns dirigentes e atletas do Bahia foram ameaçados. Vitor Hugo, Canu, Cicinho, Ademir, Everaldo e Carlos Santoro apareceram em fotos coladas em sacos plásticos na cor preta, que remetem aí automaticamente a algo muito negativo. Então esse é o clima hoje no Bahia, é um clima pesado, um clima quente, assim como também está no Santos. Querendo ou não querendo, o Vasco nesse momento é dentre essas três equipes que disputam ainda a permanência na primeira divisão do Brasileirão, a que vive o seu melhor momento tanto dentro quanto fora de campo. O clima dentro do Vasco não é ruim, o clima é bom, o clima é de confiança na permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Vasco vai fazer de tudo para que essa permanência aconteça. E já adianto aqui a vocês, a gente trouxe informações sobre o Praxedes nessa manhã de hoje e está de fato confirmado. O Praxedes vai a campo amanhã contra o Red Bull Bragantino. Foi-se confirmado primeiramente de forma inicial ao GE essa notícia. Aliás, pela atenção vascaínos, né, do jornalista Flávio Dias, essa informação de que o Praxedes irá a campo amanhã contra o Red Bull Bragantino. O Vasco pagará a multa para que o Praxedes possa entrar em campo, já que é um atleta que pertence ao Clube Paulista, e o valor foi confirmado pelo GE na manhã de hoje. A gente chegou até a falar sobre isso, né, na Corda Vascão, que no ano retrasado o Internacional pagou para o Rodinei entrar em campo contra o Flamengo. Na época o Rodinei era um atleta do Flamengo e estava emprestado ao Inter. O Internacional pagou naquele ano R$1 milhão para que o Rodinei entrasse em campo. E o valor, eu trouxe a vocês na Corda Vascão, deveria ser semelhante a esse para que o Praxedes pudesse entrar em campo contra o Bragantino, R$1 milhão. E foi isso confirmado. O GE, nessa manhã de terça-feira, apurou e confirmou que o valor é de 200 mil euros, R$1 milhão na cotação atual. Ou seja, o Vasco pagará R$1 milhão para ter Praxedes dentro de campo amanhã contra o Red Bull Bragantino. Ramon Dias considera o Praxedes como uma peça importante e terá ele à disposição para o jogo de amanhã em São Januário. Isso confirma ainda mais toda a nossa teoria. Qual é a nossa teoria? O Vasco tem dinheiro. O problema do Vasco em 2023 não foi dinheiro. Inclusive passa longe disso. O problema do Vasco em 2023 é a incompetência daqueles que o geriu. O Vasco foi gerido por gestores ruins, por profissionais incompetentes. Se o Vasco não tivesse dinheiro, torcedor, não pagaria R$1 milhão para ter o Praxedes em campo amanhã. R$1 milhão para um atleta que nem sequer vem sendo titular. Se o Praxedes fosse um grande jogador, um atleta importantíssimo, essencial, vital, ok. Mas não é. O Praxedes não foi titular contra o Atlético, o Praxedes não foi titular contra o Corinthians. O Praxedes já vem sendo um jogador que caiu muito de rendimento nos últimos jogos. Mas mesmo diante disso, mesmo sem a titularidade, o Praxedes vai entrar em campo contra o Red Bull Bragantino. Então, torcedor, o Vasco tem dinheiro. O problema não é a grana, é a incompetência daqueles que gerem o clube. Essa é a grande realidade. E falando nisso, né, hoje pela parte da manhã tivemos mais uma informação também sobre atletas. Um atleta desse elenco, inclusive do Vasco, que é o Sebastião Ferreira. O Sebas, paraguaio, atleta que chegou nessa temporada de 2023, no meio do ano, junto ao Houston Dynamo por um empréstimo. E o que acontece? Nessa manhã de hoje, o Houston Dynamo divulgou a lista de relacionados para a pré-temporada do clube americano para a temporada de 2024, e o Sebastião Ferreira apareceu na lista em nota oficial do clube americano. Ou seja, praticamente o Houston Dynamo confirmou nessa manhã de terça-feira que conta com o Sebastião Ferreira para a temporada de 2024, ou seja, ele não fica no Vasco para o ano que vem e retorna aí ao clube americano. Dito isso, amanhã será o último jogo de Seba com a camisa do Vasco da Gama. Vai fazer falta, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E olha, Vascão, para finalizar o vídeo, subir um pouco aqui o clima, né? Porque tá pesado esse clima aqui no Fala Gigante, né? Perdão. E o que a gente tem a trazer aqui a vocês nesta última parte do vídeo? Falar sobre Ferreirinha, o Ferreira,
Aldemir dos Santos Ferreira, mais conhecido como Ferreirinha, atual camisa 10 do Grêmio. Atleta de 25 anos, muito jovem, que vestiu a camisa do Grêmio durante toda a sua base, toda a sua adolescência, é um cria das categorias de base do Clube Gaúcho e se destacou muito na temporada de 2020 pelo Grêmio. Foi a primeira temporada do Ferreirinha como atleta profissional. Em 2020 ele fez 41 jogos com a camisa do Clube Gaúcho, marcou 4 gols e deu uma assistência. Porém, a sua melhor temporada mesmo, onde ele de fato parou o futebol brasileiro, foi quando tinha apenas 22 anos de idade, lá no ano de 2021. Nessa temporada, o Ferreirinha, ele em 52 partidas como profissional, foi responsável diretamente por 27 gols do Grêmio. Foram 14 gols e 13 assistências. A partir desse momento, o Ferreirinha, claro, foi cotado como uma grande promessa. O ano de 2021 foi um divisor de águas para a carreira do Ferreirinha, pois foi um atleta que saiu de uma promessa e se tornou uma realidade. Ferreirinha naquele momento virou o alvo de vários clubes do futebol europeu. O valor de mercado do Ferreirinha em 2021 subiu absurdamente, realmente se tornou um dos jogadores mais caros do nosso futebol. Na época, o valor de mercado, só para vocês terem noção do Ferreirinha, era de 10 milhões de euros, quase 70 milhões de reais. Mas o Grêmio segurou o Ferreirinha naquele ano. 2022 chegou, o ano passado, e o Ferreirinha não conseguiu ir bem. Atuou apenas em 15 jogos e marcou apenas um gol. E nessa temporada, ele não viria a ser muito utilizado. Principalmente no primeiro semestre de 2022, o Ferreirinha não teve muito espaço na equipe gaúcha. O Ferreirinha foi comandado pelo técnico Renato Gaúcho durante toda a temporada de 2023, mas não conseguiu entregar o que ele sempre entregou. Ferreirinha tem, inclusive nessa temporada com a camisa do Grêmio, muitos jogos. São, no total, com a camisa do Grêmio, 39 partidas, 7 gols marcados e 6 assistências. Porém, o que acontece? O Ferreirinha, em sua grande maioria, acabou entrando no segundo tempo dos jogos. O Ferreirinha não foi, na grande maioria dos 39 jogos em que atuou, titular. Ele sempre saiu do banco de reservas, de uma forma que percentual, a maioria das vezes o Ferreirinha saiu do banco ao invés de começar entre os 11 iniciais. Renato Gaúcho utilizava um 4-3-3, com Soares de camisa 9, aberto pelo lado esquerdo Nathan Ribeiro e aberto pelo lado direito o Everton Galdino. O Nathan Ribeiro, na grande, inclusive, maioria das partidas, saía para dar lugar ao Ferreirinha, mas o Ferreirinha não começava como titular. Tem contrato com o Grêmio apenas até o final do ano que vem. E o Grêmio, nesse momento, busca negociar o atleta, porque está difícil para o Clube Paulista conseguir a renovação contratual com o jogador. Ferreirinha quer respirar novos ares, quer buscar um novo clube, e o Grêmio entende que vai ser melhor para ele nesse momento também a negociação na próxima janela. E nessa tarde de hoje, a diretoria do Grêmio admitiu ao jornalista Rafael Emiliano que Vasco, Corinthians, São Paulo e Fluminense sondaram a situação do jogador para a temporada de 2024. Ferreirinha é um antigo alvo do Vasco da Gama. Ferreirinha é um jogador que o Vasco procurou nessa última janela de transferências. Última não, né? Penúltima janela lá do início do ano, na primeira montagem do elenco. O Vasco tentou sim a contratação do Ferreirinha, mas não conseguiu avançar nas tratativas, pois não chegou a um acordo de valor junto ao tricolor gaúcho. Nesse momento, o Vasco, é claro, precisa definir o que será do seu 2024, se vai permanecer ou se vai cair a segunda divisão, e essa definição será essencial para avançar ou não nas tratativas pelo atual camisa 10 gremista. O tricolor gaúcho pede ao menos 24 milhões de reais para liberar o ponta para a temporada de 2024 e volto a repetir, cabe ao Vasco definir a sua situação. Se vai ficar na Série A ou se vai cair para a Série B. Mas Ferreirinha é um nome que está no radar da diretoria vascaína. E é claro, deixa aí a sua opinião. Você acha que o Ferreirinha é um bom reforço? Vale a pena pagar 24 milhões pelo Ferreirinha? Vou ser sincero, gosto muito. Uma trinca ofensiva formada por Ferreirinha, Verratti, Gabriel Peck e o Payet ali atrás dessa trinca, olha, vai dar trabalho em 2024. O Vasco hoje tem uma deficiência no seu elenco, uma carência é exatamente a posição de ponta esquerda. O Vasco tem o Peck, que faz os dois lados, porém é de origem um ponta direita, mas a ponta esquerda do Vasco ainda não conseguiu achar alguém. Payet, que faz ali aquela função às vezes, mas não consegue ir bem.
encaixotado na extremidade, porque não é um jogador rápido, não é um jogador de mano a mano. O Paulinho já tentou jogar pela beirada, também não conseguiu. Então o Vasco precisa achar para a próxima temporada um ponta esquerdo. E o Ferreirinha é exatamente esse extremo que joga por ali, pelo lado esquerdo do gramado. Baita contratação, na minha opinião, mas é esperar, definir. E amanhã será aí o grande dia para a gente entender o que será do Vasco 2024. Se o Vasco irá negociar com nomes como Ferreirinha para o ano que vem, que é um camisa 10 de um clube da Série A do Campeonato Brasileiro, ou o Vasco irá negociar com destaques da Série B para tentar o acesso à Série A. Vamos ver, mas deixa aí, é clara, a sua opinião. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, né? Desta terça-feira. Retornaremos já já por volta das 7h30, 8 horas com Boa Noite Gigante e contaremos com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.